Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Se você ainda não tem a sua lição, pegue aí a sua lição e vamos juntos estudar a lição de terça-feira, trazendo como título o grandioso plano divino centrado em Cristo. Né? O principal título da lição desta semana. Trouxe de volta aí à tona em terça-feira. A gente já falou sobre esse grandioso plano divino, né? E esta lição trouxe novamente os textos que já foram lidos, que é Efésios 1:9 e o versículo 10. Diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, ou seja, de unir, né? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A gente falou, né, que o plano de Deus é unificar todas as coisas em Cristo Jesus, causar aí, fazer aí a união, né? E que união é essa? É fazer a união do homem a Deus, ou seja, da humanidade a Deus, das pessoas a Deus. Mas espera aí, se Deus quer fazer a união das pessoas, da humanidade em Cristo, quer dizer que o homem, né, e a humanidade está separada dele? De fato, o homem está sim separado de Deus. Mas isso não quer dizer que o homem não pode se comunicar com Deus, falar com ele. O homem está separado de Deus por conta do pecado. Vocês lembram o que aconteceu com Adão? Adão foi criado ali à imagem e semelhança de Deus. Mas quando veio a desobediência, o pecado, através de Satanás, o homem se tornou ali separado de Deus, tão tal que ele foi até expulso do jardim. Então, nesta ocasião, o pecado separou o homem de Deus. E Deus, como já sabendo deste acontecimento, que o homem ia errar, ele bolou aí um plano para trazer de volta a união do homem ao ser celestial. Então, o desejo de Deus é nos tornar santos. E para que isto aconteça, para que esta união possa acontecer, tem que ter um processo. E eu elaborei aqui uma imagem, vou mostrar para vocês, eu daria como título a essa imagem, que é a escada do cristão, que vai aparecer aí na sua telinha. Você nota aí que no primeiro ponto, né, como ponto de partida, eu coloquei morte e ressurreição de Cristo. Mas nós não vamos falar a respeito disso agora. Vamos subindo e vamos saber os pontos que estão ligados aí. Você vê que aí no degrau após a morte e ressurreição de Cristo está o Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo ele vem só após o batismo. Eu não sei se na Igreja Adventista tem pessoas que pensam desta maneira também. Mas, na verdade, o Espírito Santo ele tem que vir muito antes do batismo. Ele tem que vir quando acontece o conhecimento do Evangelho. Você vê aí na imagem que está aí o conhecimento do Evangelho. Ou seja, quando você começa a conhecer o Evangelho de Deus, o Espírito Santo já está agindo em você, para que você conheça o Evangelho. Conhecendo o Evangelho, você, agora que conheceu o Evangelho, você vai para o próximo degrau, que é arrependimento. Ou seja, tudo isso ocasionado pelo Espírito Santo. Porque lembra que está escrito em João lá, onde o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade e para nos convencer do pecado, pois aí está o arrependimento. Após este arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, acontecer, eu vou para o próximo degrau, que é o batismo. E aqui acontece algo extraordinário no batismo, que é a morte. O que acontece aqui? No batismo, eu morro para os meus pecados e eu ressurjo para uma nova vida.
É por isso que no batismo você tem que afundar nas águas e submergir. Por quê? Porque está acontecendo ali o sepultamento, a sua morte para os pecados, e você está nascendo para uma nova vida. Após ter dado esse passo do batismo, você vai dar o próximo passo, que é a justificação. O que acontece na justificação? É quando eu reconheço os meus pecados e como eu já me arrependi, me batizei confessando que eu me arrependi dos meus pecados, eu peço perdão a Deus. E pelos méritos de Cristo, a justiça de Cristo me é imposta e eu sou perdoado. Por isso, a partir daí eu me torno justo perante Deus, porque a justiça de Cristo me é imposta. Após essa justificação, eu vou para o próximo passo, que é a santificação. O que acontece na santificação? Na santificação acontece a separação minha do pecado. E lembra que o pecado é que faz a separação do homem de Deus? Pois é. Agora a santificação, o propósito dela é me separar do pecado. Por exemplo, o camarada que traía a esposa, agora na santificação ele não trai mais. O camarada que costumava mentir, agora na santificação ele já não mente mais. Ou seja, o camarada vai sempre escolher por não pecar. Esse é o propósito da santificação. Passando aí a santificação, chega o próximo passo, que é a glorificação. E veja que eu até coloquei uma notinha aí na glorificação do próximo lado aí, santos. Pois é, na glorificação nós nos tornamos completamente santos, aí no sentido de totalmente separada do pecado, sem a presença do pecado. Mas esta glorificação, quando que ela acontece? Esta glorificação, ela só vai acontecer na volta de Cristo. O que é isso? É quando Cristo irá tirar de mim a natureza pecaminosa. A natureza do pecado é tirada de mim e é colocada a natureza da incorrupção. Paulo fala isso, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 lá em diante, que os mortos em Cristo serão ressuscitados, né, transformados já, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, seremos transformados do corpo corruptível para o corpo incorruptível, ou seja, a presença do pecado em nós, a natureza do pecado será tirada de nós. Passando esta glorificação, nós vamos para o próximo passo, que é a imagem e semelhança de Deus. Após tudo isso ter acontecido conosco, nós estaremos refletindo para todo o universo a imagem e semelhança de Deus. O que nos foi tirado quando Adão e Eva pecaram no jardim, agora Deus traz de volta aquilo que o pecado tirou. E nós estaremos refletindo a imagem de Cristo e a imagem de Deus Pai para todo o universo. A imagem que se perdeu durante o pecado, agora Deus a trouxe de volta. E este que você acabou de ver é todo o processo do plano divino da salvação, que é unir todas as coisas em Cristo. Unir o homem a Deus novamente. E você viu que eu pulei a morte e ressurreição de Cristo? Não falei muito dela. Por quê? Por que eu não falei? Porque é graças à morte e ressurreição de Cristo que todo este processo faz sentido. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, nada disso faria sentido. O plano divino centrado em Cristo é esse, porque graças à morte de Cristo, à morte e ressurreição, hoje eu e você temos a oportunidade de voltar ao estado original, à imagem e semelhança de Deus. Este foi o nosso estudo de terça-feira. Que Deus tenha falado grandemente com você e eu convido a você para orarmos neste momento. Agradecermos a Deus por esta lição. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta lição maravilhosa, pela Tua palavra e
pelo Senhor estar falando grandemente conosco. E obrigado porque o Senhor desenvolveu um plano maravilhoso através de Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque graças a este plano, nós, seres humanos, teremos a oportunidade de voltar ao estado original desde a criação, que foi para refletir a sua imagem e semelhança para todo o universo. Graças ao Senhor, nós temos a oportunidade de ser completamente santos como o Senhor é. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos instruindo pelo Espírito Santo, porque graças a Ele nós podemos ter todo esse processo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu aguardo você para a lição de quarta-feira, vivendo para o louvor da sua glória. Fique com Deus e até a próxima lição.